falar de líquidos, mais propriamente do conjunto de líquidos, ou do pack de líquidos Liqua. Esta marca é fabricada pela Ritchie e este conjunto pode ser adquirido na loja spaincigar.es. Este conjunto é um conjunto que já tenho vindo a experimentar há alguns dias e, como se trata realmente de um pack, vou então dar a minha opinião sobre os vários aromas e no final faremos então com um deles tal se porta em termos de vapor. Como tal, comecemos então por ver o conteúdo do conjunto. Ora bem, em relação ao conjunto de líquidos Liqua, como podem ver, são líquidos, neste caso são 10 garrafas com 0% de nicotina. Cada garrafa contém 10 ml, ou seja, no total serão então 100 ml. Nas costas da caixa podemos então encontrar os ingredientes, neste caso propileno glicol, glicerina vegetal, água e aromas italianos. Temos aqui um pequeno aviso em relação à utilização ou, digamos, o consumo destes líquidos por parte de grávidas e de menores. E temos então também a indicação do fabricante, a página e, novamente, este conjunto de líquidos encontra-se à venda na loja spaincigar.es. Realmente é um pacote, é um conjunto de líquidos bem variado. A base anda mais à volta de aromas frutados, mas temos também líquidos, digamos os líquidos mais normais, como por exemplo tabaco, mentol, talvez depois também o de café, mas realmente é um conjunto de líquidos mais à base de aromas frutados. Vamos então começar por aquilo que eu diria o nem por isso para o meu preferido. Comecemos então pelo de maçã. Em relação ao líquido de maçã, realmente ele cheira e sabe a maçã. Diria ao tipo de maçã verde, mas não é um aroma, um sabor que gosto muito, mas realmente tem algumas semelhanças em relação ao próprio fruto. Em seguida temos o de uva. Em relação ao aroma de uva, sinceramente não tenho assim uma opinião muito formada em relação a este aroma. Para mim, comparando com, digamos, o ato ou o sabor do próprio fruto, da uva, diria que será um pouco equivalente a comer uma uva ainda verde. Realmente, para mim, noto-se um sabor um pouco ácido, daí a uva verde, mas realmente não ficou assim um dos meus preferidos. Não é dos meus preferidos. Passando para o de cereja. Em relação ao cereja, diria que realmente cheira e sabe. Tem tanto o sabor como o aroma. É bastante intenso. E realmente poderei dizer que sabe e cheira a cereja, mas neste caso não ao fruto, àquele cheiro que estamos habituados de fruta ou ao sabor, mas sim ao de repousado de cereja, como por exemplo aqueles repousados que se compram aí nas bancas de gomas. Realmente cheira e sabe perfeitamente a esse tipo de repousados. Passando então para o Berry Mix, ou seja, mistura de bagas. Aqui vamos fazer um pequeno desvio e vamos juntar o de morango. Isto porque, para mim, ambos estes líquidos são muito semelhantes. Diria que ambos sabem realmente a morango, sendo que o de baga nota-se outros sabores de fundo de outros tipos de baga, como por exemplo a mora, mas realmente ambos são muito semelhantes. O de morango naturalmente é mais intenso em relação ao sabor do próprio morango e até mesmo o cheiro, mas é digamos, um sabor mais marcado. Não intenso, mas sim marcado. Porque realmente é muito suave o próprio sabor de morango. Em termos comparativos, comparei estes dois líquidos como aquelas pastilhas, por exemplo, as Bubblicious, em que por dentro tinham um recheio, neste caso
Em termos de sabor, compararia, por exemplo, o Berry Mix como se fosse a parte da pastilha e o morango como se fosse o recheio. Não tão intenso, mas um sabor mais suave, mas realmente, digamos que é o mesmo, mas são diferentes. Em seguida, temos o de café. Gosto de café, mas não gosto de vaporizar café. Basicamente é isso. Realmente ele sabe a café. Parece que se está mesmo a beber assim um café e poderei mesmo dizer que tem-se a sensação de sentir o grão torrado. Realmente acho que é um ótimo líquido em relação ao de café, neste caso, ao aroma de café. Mas para mim é talvez um pouco forte demais. Gosto mais, por exemplo, de cappuccino, que é muito mais suave, ao invés de café. Mas realmente é um ótimo, neste caso, é um ótimo líquido de café, na minha opinião, mas não é o meu preferido a nível do pack. Citrus Mix. A descrição mais próxima que posso fazer em relação a este aroma será dizer que tanto o cheiro como o sabor é exatamente como o de um chá de limão. Nota-se perfeitamente, ou digamos que o sabor do limão está muito mais evidenciado. Nota-se assim um gosto muito leve à laranja, mas para quem gosta de chás vai adorar este aroma, este líquido. Realmente, digamos, ao vaporizar e sobretudo com um atomizador LR ou de alta voltagem em que o vapor fica muito mais quente, para mim a sensação que eu tenho é estar a beber um chá de limão com laranja, neste caso a laranja apenas para adocicar ou para cortar a acidez do limão, e faltar açúcar. Realmente é um líquido que não é doce, mas também não é ácido, aquela acidez do limão. Para mim, beber um chá de limão com laranja é exatamente o mesmo que vaporizar este líquido. Realmente a semelhança é muito impressionante. Por último, temos então aqui, digamos, dois líquidos mais comuns, o de tabaco e o de mentol. Em relação ao tabaco, digamos que para mim é normal. Isto porque todos os líquidos que já provei de tabaco realmente não sabem a tabaco. Pelo menos aquele tabaco em que estamos acostumados, ou estávamos, melhor dizendo, acostumados a fumar. Mas realmente agrada-me. Não consigo, digamos, colocar se é um tipo de tabaco, digamos, mais escuro, se é mais fresco. Realmente, ou melhor, realmente é um sabor fresco de tabaco, mas não consigo propriamente descrever. Poderei considerar este aroma como se fosse um aroma que eu utilizaria durante o dia inteiro. Mentol. Em termos de cheiro, não cheira nada a mentol. Realmente não tem quase, poderia assim dizer, quase nenhum cheiro a mentol. Mas o seu sabor realmente evidencia muito o mentol. Não é forte, mas sim suave. Não é, por exemplo, como alguns tipos de líquidos de mentol em que o atomizador fica o dia inteiro, o resto do dia inteiro, a saber a mentol. Mas é um líquido de mentol bastante suave, em que nota-se perfeitamente aquele gostinho a mentol e mesmo a sensação de fresco após se vaporizar. Realmente surpreendeu-me muito este líquido de mentol, realmente aconselho. Gostei bastante deste líquido. Por último, o meu preferido de todos, tiramisu. Realmente sabe mesmo ao bolo. É um líquido em que a sensação que deixa na boca, ou digamos que é um líquido que parece ser seco, nota-se perfeitamente o sabor ao biscoito e, digamos,
ao pó de chocolate, realmente para mim é igualzinho a comer um tiramisu. Ora bem, em relação à produção de vapor, no geral, todos os líquidos, na minha opinião, têm o mesmo tipo, digamos assim, de produção de vapor. Realmente não achei grandes diferenças de líquido para líquido. Como tal, vamos então aqui experimentar com o meu preferido, com o de tiramisu. Vamos então ver tal se porta. Neste caso estou a utilizar uma EGOT de 1000 com um atomizador 510 regular, neste caso com 2,8 ohms. Então deitar aqui umas gotinhas e ver. Como podem ver, a nível de vapor, realmente uma boa produção de vapor. Naturalmente depois dependerá de sistema para sistema, se é atomizador, cartomizador, etc. Mas, no geral, todos estes líquidos demonstraram, na minha opinião, uma boa produção de vapor. Em relação ao sabor, realmente, nota-se perfeitamente os sabores. Uns, naturalmente, que nota-se perfeitamente aquilo que querem demonstrar, enquanto outros, na minha opinião, nem por isso. Mas, realmente, e concluindo, considero que este conjunto, este pack de líquidos da Liqua, realmente seja uma boa aquisição. Neste caso, devido à variedade que o conjunto oferece e ao preço a que está, realmente um preço, digamos, acessível, realmente uma grande variedade. Para quem gosta de experimentar coisas novas, se ainda não experimentou, realmente ficará com uma ideia das possibilidades a nível dos aromas. E para quem gosta de variar ao longo do dia, realmente é um ótimo conjunto, na minha opinião. Mais uma vez, mesmo ao preço a que está. De minha parte é tudo. Espero então que tenham gostado, digamos, desta review, ou melhor dizendo, opinião sobre este conjunto, os vários aromas do conjunto de líquidos da Liqua. Vemo-nos então para a próxima. Um abraço e boas vaporadas.